Olá pessoal, tudo bem? Sem querer ofender, você sabe ler? É isso mesmo. Pergunta que parece ser tão idiota, né? Uma pergunta tão simplória. Você sabe ler? Mas na verdade, será que você sabe mesmo? Refletindo a respeito de um livro de como ler livros, de Charles Van Engel e Mortimer Adler, dois psicólogos aí, psicanalistas, psiquiatras dos início do século XX, lá para 1919 mais ou menos, eles escreveram esse livro de como ler livros. E é interessante quando você vai fazendo a leitura. Eu fiz várias postagens, né? Fiz várias perguntas aí durante a semana no site, se você realmente sabe ler, se você sabe decidir o que vai ler. E ele coloca ali 4 tipos de leituras muito interessantes. A primeira leitura, ele chama de leitura elementar. O que é uma leitura elementar? É uma leitura que se faz para compreender o texto. É a leitura que se aprende a fazer na escola. Né? Você lê um texto, faz a compreensão do texto. Né? Lembra disso aí? Ginásio. Você lê o texto, depois faz umas perguntinhas do texto e você vai entendendo. Você lê para entender o que o texto está dizendo. Essa é a leitura elementar e vou falar para vocês, sem querer ofender. É a leitura que as pessoas param. A maioria das pessoas só leem de maneira elementar. Elas não conseguem além da maneira elementar. Elas leem quando necessário, porque a maioria não gosta de ler. Né? Brasileiro sabe como é que é. Não gosta de ler, não gosta de ler. Ou seja, não gosta de aprender, não gosta de desenvolver. Isso foi alguma coisa, uma crença limitante que foi plantada na mente das pessoas, não é verdade? Mas preste atenção, maneira elementar, as coisas básicas. Mas antes de você ler de maneira elementar, ou seja, depois de você ler de maneira elementar, você tem que decidir o que você vai ler. Gente, você já parou na biblioteca? Você já viu a quantidade de livros que existe? Isso dentro da biblioteca, fora agora os livros digitais, que agora o pessoal praticamente não está lançando livro físico. O livro físico está ficando passado. Vai ser uma coisa sabe, de recordação, uma coisa que ficou. As pessoas não estão mais usando o livro físico. As novas gerações estão usando tudo digital. E aí vem a leitura que é essencial no momento que nós estamos vivendo, hoje em dia principalmente, que é a leitura inspecional. O que é a leitura inspecional? É a leitura que você vai decidir o que você vai ler. Você não vai poder ler tudo. Então você tem que fazer uma leitura inspecional, já se fala o nome, para inspecionar o livro, se vale a pena ser lido ou não. Tem muito livro que não vale a pena você ler. Tem muito livro que você vai perder tempo lendo. Então, se não é o seu objetivo, você precisa definir o que você realmente precisa ler. E isso uma leitura inspecional te ajuda. A partir do momento que você define o que quer ler, então você vai fazer uma leitura inspecional. O que é uma leitura inspecional? É a leitura da introdução, do prefácio, do autor, da conclusão, entendeu? A capa, a contracapa. Você tomar consciência do assunto que vai ser desenvolvido. Então é uma leitura inspecional. Tem um aplicativo, eu não estou ganhando nada para fazer isso, mas vamos lá, 12 minutos, que diariamente ele traz um livro, é um mini book, ele traz um livro para você ouvir ou ler a respeito de um livro que está em voga, que está aí nos mais lidos, nos livros mais importantes. Ele faz um pequeno resumo. Isso seria mais ou menos uma leitura inspecional. Então, primeiro a leitura elementar, que a maioria das pessoas tem. Inspecional para você decidir o que vai ler. Aí você vai fazer uma programação para ver o que você quer ler. Aí você vai ter os livros que você vai ler. Aí depende do assunto que você quer saber. Aí começa a haver uma preocupação em conteúdo, em você não simplesmente ler uma revista Seleções e já sai dando a sua opinião por aí. Você faz uma análise superficial na internet e sai dando a sua opinião. Isso é uma leitura perigosa, porque você está de maneira muito superficial tratando de um assunto. Aí você vai para o terceiro tipo de leitura, que é uma leitura analítica. O que é uma leitura analítica? É a leitura em que você vai aprofundar-se naquela leitura para descobrir quais são os argumentos do autor. Ou seja, quais são os pressupostos, o que ele está querendo defender nesse livro. E para defender, quais argumentos, quais ações, quais são as provas que ele tem para fazer as afirmações que está fazendo. Aí então você começa a avaliar, a fazer uma análise de todos os pontos que o livro aborda,
quais são onde o livro está firmado, se é um documento, se é uma pesquisa, se é simplesmente a ideia do autor. Você vai começar a fazer essa análise profunda dos argumentos do livro. Até então, você está sabendo o que um autor fala a respeito de um assunto. Mas essa leitura ainda não te dá a erudição ou a capacitação para falar a respeito de um assunto. Quando você parte para a quarta leitura, que é a leitura sintópica, é onde você vai pegar vários autores falando sobre aquele mesmo assunto. E aí então, você vai ver novas perspectivas, você vai ver novos pontos de vistas, você vai ver novas bases, provas a respeito das argumentações que cada autor vai usar. E às vezes um autor discorda de outro. Às vezes você tem 3 falando uma coisa e 2 falando outra. E você então vai ler tudo aquilo, você vai fazer uma leitura sintópica, você vai ver todos os argumentos dos autores escrevendo sobre aquele mesmo assunto, então você vai ter uma opinião a respeito daquele assunto que você está lendo. Aí você está preparado para emitir a sua opinião a respeito do assunto de maneira mais profunda e não de uma maneira relevante. Me desculpe, tem um monte de gente por aí emitindo um monte de opinião, e é uma opinião extremamente rasa. É uma opinião de aluno de escola. É uma opinião de uma leitura elementar, do que ele entendeu. Não quero saber o que você entendeu. Eu quero saber qual é a profundidade do que você está falando. Qual é a base que tem para você afirmar isso e para você falar que acredita nisso. E que você muitas vezes leva a tua vida crendo nesses princípios. Eu vejo tanta gente falando que acredita nisso, acredita naquilo. Aí quando você fala, baseado em que você acredita? Aí a pessoa engasga. Por quê? Porque ela é uma pessoa muito fácil de ser influenciada pela mídia, pelas mídias sociais, ela não tem uma profundidade, ela não sabe ler, ela faz uma leitura somente elementar, e o que acontece é que tudo isso não leva a pessoa a nada. Então, a palavra aqui hoje é, sem querer ofender, você tem que aprender a ler. Sem querer ofender, você precisa crescer, desenvolver. Se você quer que o ano 2019 seja um ano diferente, é importante que você comece a aprender a ler, porque isso é a base de tudo, entendeu? Porque tudo que você vai aprender, crescer, desenvolver, vem de um estudo, vem da leitura. Você tem as informações profundas para que sua vida se transforme. Senão você vai ser um papagaio da mídia, um papagaio das mídias sociais, um papagaio da mídia maior, da televisão, das revistas, e você nunca vai ser uma pessoa com opiniões relevantes para atingir lugares que a maioria das pessoas jamais atingirão, porque não terão a profundidade necessária para isso. Então, sem querer ofender novamente, melhore a sua leitura, compre o livro, Como Ler Livros, Mortimer Adler, Charles von Engel, vai ser uma boa para você. Legal? Não esqueça aí, dá um joinha aí, né? Se inscreve no canal, e nós estamos sempre produzindo um vídeo na semana, começando com um vídeo, conforme for a gente vai pondo 2, 3, né? Vamos ver aí, pelo menos por um, né? Espero vocês no próximo vídeo.